Fala, doidão por Jesus! Meu nome é Bruno Lima e hoje a gente vai falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Vem comigo! Essa parábola está registrada no livro de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 32. Essa parábola não é dirigida somente a pecadores rebeldes, mas principalmente as pessoas religiosas que fazem tudo o que a Bíblia manda. Jesus está mostrando que são cegos, bitolados e cheios de justiça própria. Essas características estão destruindo sua alma e a alma das pessoas que o cercam. Jesus não está do lado do não religioso nem do religioso, mas ele destaca o moralismo da religião como uma doença espiritual, particularmente fatal para nós hoje. É difícil entendermos isso, mas em seus primeiros dias o cristianismo não era visto como religião. Imagine os religiosos da época perguntando onde ficava o templo dos cristãos. Os cristãos respondiam que não tinha templo. Imagine eles perguntando onde os sacerdotes trabalhavam. Os cristãos respondiam que não havia sacerdotes. E onde eram feitos os sacrifícios aos deuses de vocês? Os cristãos respondiam que não faziam mais sacrifícios, que o próprio Jesus era o templo, o sacerdote e o sacrifício, que eliminava todos os templos, todos os sacerdotes e todos os sacrifícios. A parábola vai retratar dois tipos de pessoas, o irmão mais novo e o irmão mais velho, que vai simbolizar cada um o modo de nos alienarmos a Deus. No versículo 1 e 2 do capítulo 15, vai retratar dois tipos de ouvintes para os quais Jesus estava falando. O primeiro, os publicanos e os pecadores. O segundo, os fariseus e os mestres da lei. Na parábola, os pecadores e os publicanos são representados pelo irmão mais novo, que eram aquelas pessoas que não obedeciam às leis morais da Bíblia, viviam uma vida desregrada, assim como o irmão mais novo, que abandonou a moral tradicional da família e os bons costumes da sociedade. Os fariseus e os mestres da lei é representado pelo irmão mais velho. É aquele que se apegou à moral tradicional aprendida desde a infância. Estudavam as Escrituras e a elas obedeciam. Eram adoradores fiéis e estavam sempre em oração. Os fariseus e mestres da lei ficavam irritados e intrigados com Jesus, pois ele recebia os pecadores e comia com eles. Comer com alguém era um sinal de aceitação. É como se os fariseus estivessem dizendo assim: como Jesus se atreve a interagir com pecadores como esses? Essa gente nunca frequentou nossos cultos. Por que eles estão atraídos pelos ensinos de Jesus? Ele só pode estar dizendo que eles querem ouvir. Então Jesus começa a contar essa parábola. O foco de Jesus não é atingir principalmente o irmão mais novo, no caso os pecadores, mas sim o mais velho, os fariseus. E Jesus quer nos mostrar que ambos irmãos, o religioso e o não religioso, estão espiritualmente perdidos e que os nossos pensamentos de como se relacionar com Deus estão errados. Em todos os casos que Jesus se encontra como uma pessoa religiosa e uma vítima de discriminação, como no exemplo de Lucas capítulo 7, versículo 36, a prostituta que ungiu os pés de Jesus, ou alguém discriminado por motivos raciais, a mulher samaritana, descrita em João capítulo 4, ou por razões políticas, descrita em Lucas 19, como Zaqueu. Quem se liga a Jesus é a pessoa discriminada, simbolizada pelo irmão mais novo, o pecador. Os ensinamentos de Jesus atraíam os não religiosos e escandalizavam os religiosos que criam na Bíblia. Infelizmente, em nossos dias, não é essa reação despertada pela maioria das igrejas hoje. As pessoas discriminadas que Jesus atraía não são as mesmas atraídas pelas igrejas atuais, nem mesmo pelas igrejas mais inovadoras.
A igreja tem a tendência de atrair pessoas conservadoras, ortodoxas e moralistas. Os liberados ou dilacerados e marginalizados evitam a igreja. Há só uma explicação para esse fenômeno. Se a pregação de nossos pastores e as ações dos membros de nossas igrejas não exercem sobre as pessoas o mesmo efeito que Jesus exercia, então a mensagem que estamos proclamando não é a mesma que ele proclamava. Se nossas igrejas não atraem irmãos mais novos, elas provavelmente estão cheias de irmãos mais velhos. Então, podemos chamar essa parábola de a parábola dos dois filhos perdidos. O filho perdido mais novo. O filho mais novo pede a parte da herança. Essa atitude era um sinal de profundo desrespeito. Fazer esse pedido enquanto o pai estava vivo era o mesmo que desejar sua morte. No fundo, o que o filho mais novo estava dizendo é que desejava os bens do seu pai e não seu pai. No Oriente Médio, a reação esperada de um pai tradicional era expulsar o filho da família sem direito a nada, a não ser uma boa surra. Mas o pai, com amor e paciência ao filho, faz exatamente o que ele pede. Dada a herança ao filho mais novo, gasta tudo que tem e quando se vê está prostrado na lama com os porcos. Quando cai em si, ele pensa em um plano. Primeiro, admitir que estava errado. Segundo, pedir ao pai que o tratasse como um de seus empregados. O pedido que ele faz é bem específico. Os servos trabalhavam e moravam na terra, mas os empregados eram a classe de comerciantes e trabalhadores, que moravam nos vilarejos locais e recebiam salários. Muitos comentaristas acreditam que ele havia desonrado a família e, portanto, a comunidade como um todo. Como o próprio pai fala, que o filho estava morto para eles. A intenção do filho era trabalhar para o pai, receber um salário e começar a pagar a dívida. Então, ele se levanta do meio dos porcos e começa a viagem de volta para casa. O jovem chega a certa distância da casa, de onde já podia ser avistado. O pai o vê e corre. De modo geral, os patriarcas do Oriente Médio, por serem figuras notáveis, não corriam, mas foi essa a atitude do pai. Ele corre em direção ao filho e, sem esconder nenhuma emoção, atira-se sobre ele e o beija. O irmão mais novo, confuso, tenta apresentar seu plano de restituição para o pai, mas o pai não dá nem tempo para ele falar. Mas diz aos seus servos: tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Ora, a melhor roupa era a roupa do próprio pai. Esse já era um sinal inconfundível de que ele havia sido reintegrado à família. O que o pai está dizendo é isto: eu não vou esperar você liquidar sua dívida. Não vou esperar que cumpra o protocolo de humilhação. Você não vai precisar conquistar o direito para voltar a fazer parte da família. Eu vou simplesmente aceitar de volta. O pai ordena que os servos preparem um banquete, onde o prato principal seria um novilho da engorda. Geralmente, essa carne era reservada para ocasiões especiais e para as festas, mas não havia carne mais cara do que o novilho da engorda. Um banquete com essa dimensão acontecia em raras ocasiões e provavelmente toda a cidade foi convidada. Afinal, o filho mais novo estava sendo restaurado à vida na família e na comunidade. Essa primeira parte demonstra o amor e o perdão de Deus, que podem absorver e restaurar qualquer que seja o pecado ou erro. Não importa quem você seja, nem o que tenha feito. Não importa se você oprimiu ou até matou alguém, nem se impôs maus tratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. Não há mal algum que o amor do pai não possa perdoar e apagar. Não há pecado que seja páreo para a sua graça.
Jesus mostra o Pai precipitando-se em amor sobre o Filho, antes que ele tivesse oportunidade de purificar sua vida e de dar algum sinal de que seu coração havia mudado, antes mesmo de fazer seu discurso de arrependimento. Não há nada que mereça o favor de Deus, nem mesmo o arrependimento extremo pelos nossos pecados. O amor e a aceitação do Pai são oferecidos absolutamente de graça. Semana que vem continuamos. Amém? Fique com Deus.